Acho que deu certo. Olá, boa noite. Dá para ouvir minha voz, Julia? Olá, boa noite a todos, a todas. Eu não consigo enxergar quem que está ao vivo aqui. Deixa eu ver se expandindo aqui aparece. Agora eu acho que foi. Quem está acompanhando aqui. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Deixa eu aumentar o som aqui. Dizem que está um pouco baixo. Deixa eu ver. Tá, vou tentar falar um pouco mais alto então. Muito bem. Valeu, Diego. Obrigado pelo comentário aí, tá? Vou tentar me aproximar um pouquinho mais aqui. Esses bastidores aqui são ótimos, né? A gente pode ter o feedback em tempo real. Agora eu estou vendo aqui os comentários, maravilha. Boa noite, Rosemary Souza, bem-vinda, Diego, amigos da Associação Espírita Fé e Caridade. É uma alegria estar com vocês aqui, todos aqueles que acompanham essa transmissão para mais uma palestra online, ao vivo, da associação, né? Buscando sempre trazer, levar o Evangelho, o Espiritismo a todos os irmãos, mesmo nesse período de quarentena no qual nos encontramos todos, né? Então é uma alegria estar aqui. Podem comentar à vontade, podem usar bastante o bate-papo. A ideia é que tenha um direcionamento da minha fala, mas ao mesmo tempo a gente também permite certa interação. Então fiquem bem à vontade, tá bom? Eu vou iniciar então fazendo uma prece para a gente, mas uma prece musicada. Eu queria lembrar vocês que eu não sou músico, eu quebro um galho apenas, então a ideia é ficar atento à mensagem da música mais do que a minha capacidade de executá-la aqui, tá?
para a nossa oração de hoje. Convido a todos para sintonizar o pensamento em paz, em amor. Lembrando desses irmãos que estão nesse momento passando por dificuldades materiais, espirituais, em decorrência dessa pandemia. E que as nossas orações, os nossos pensamentos amorosos possam chegar até eles. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Que se vive para a vida eterna. Muito bem, queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a essa palestra, cujo tema é Nascer de Novo. Eu acho que esse tema ele é muito propício para o momento e nós gostaríamos de iniciar, lembrando que essa palestra, por ser aberta, talvez tenha a presença de muitos irmãos, inclusive aqueles simpatizantes que costumeiramente não frequentam a casa espírita. Então, situá-los que o espiritismo, a doutrina espírita, é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Tem aspectos científicos, filosóficos e morais, né? É uma ciência com desdobramentos filosóficos e consequências morais, né? E na parte moral, que é um pouco de onde nós vamos nos ater hoje, para poder falar um pouquinho sobre o espiritismo, sobre esse tema, nós ressaltamos a presença, o fundamento da moral de Jesus, né? Então, Jesus, para a gente, continua sendo aquele espírito que teve todo o seu processo de caminhada, seu processo evolutivo, e no qual nós buscamos nos espelhar para também alçar o nosso processo evolutivo. Então, Jesus, segundo Emmanuel, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, justamente evoca essa fala do Mestre, no qual ele mesmo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vai por mim não se perderá. Então, há uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é o livro base da doutrina espírita, pergunta 625, que diz: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos Espíritos é Jesus. E Kardec comenta que Jesus, então, é o tipo de perfeição moral a que o homem na Terra deve aspirar, né? Então, nós temos em Jesus o nosso guia e o nosso modelo. Tanto aquilo que ele falou, que estão nos seus evangelhos, e que o Espiritismo comenta, né? Trazendo junto outros princípios, ajudando a entender esses princípios que Jesus falava, né? Como reencarnação,
como pluralidade das existências, enfim, ele aclara para a gente esses ensinamentos. Então Jesus é esse modelo que nós buscamos seguir, né? Dizemos que ele é a nossa bússola. Sempre que nós temos alguma dificuldade de decisão para decidir alguma coisa na nossa vida, busquemos então a orientação de Jesus. O que Jesus falou e o que Jesus também fez enquanto esteve conosco, encarnado nessa matéria do nosso planeta, né? Tem um livro muito bom também, que é o livro... Poxa, me deu um branco agora, grande. Eu não anotei esse nome do livro aqui, mas depois eu lembro. Que é um livro que tem uma personagem chamada Alcione. Se alguém estiver lembrando aí, pode colocar no chat para mim, por favor. Então, Alcione fala, ela toma contato com o Evangelho de Jesus e ela fala que o Evangelho ele deve ser conhecido, meditado, sentido e vivenciado e vivido, né? O livro é Renúncia, tá? O livro Renúncia, aliás, um dos 5 livros que eu acho que nós não podemos desencarnar sem ler. Então tem 5 livros do Emmanuel, que é a série de romances do Emmanuel, que começa com há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia e esqueci o nome do último. Então são livros muito bons que a gente deve procurar ler. Eu estou lendo pela 4ª vez agora o Paulo Estevão e é uma leitura sensacional, uma leitura modificadora, transformadora, né? Ave Cristo, o nome do 5º livro. Então, Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia e Ave Cristo. Então, no livro Renúncia, quando Alcione toma contato com o Evangelho, estuda o Evangelho, ela comenta que o Evangelho deve ser conhecido, meditado, sentido e vivido, né? Então, Kardec, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec pega trechos do Evangelho e comenta à luz do Espiritismo, Kardec fala que o mais importante são os ensinamentos morais do Evangelho, né? Então, os ensinamentos morais são a base sobre a qual se solidifica, se sustenta o aspecto moral ou religioso da doutrina espírita, né? Que é um pouco do qual nós iremos falar hoje aqui. Então, o Espiritismo ele vem nos trazer elementos, não que o Cristo não disse na época, mas que talvez ele disse de uma forma muito alegórica, muito superficial ou simbólica, pelo fato de o grupo no qual ele estava inserido naquela época, naquele momento, não teria condições de entender muitas coisas que ele havia falado. Então, para nós, o Espiritismo é o Consolador prometido, né? Que o Cristo promete que viria explicar todas as coisas e explicar também aquilo que na época ele não pôde dizer ou ficou mal compreendido, justamente pela nossa natureza inferior daquele momento, né? Então, tem um texto muito interessante que está no livro, no 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já que a gente falou do Evangelho segundo o Espiritismo, é interessante citar que nós temos 5 obras básicas também no Espiritismo, né? A primeira é o Livro dos Espíritos, e o Livro dos Espíritos se desdobra em mais 4 obras. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, né? E nós trataremos hoje um pouco mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que, como eu falei, seriam os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita, né? E no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto de Kardec, o título do capítulo é Meu Reino Não Neste Mundo. Então, o item 5 desse capítulo 2 fala sobre o ponto de vista. E o ponto de vista é um texto muito interessante, porque ele nos convida a olhar o mundo material sobre uma outra ótica. Dado que o Espiritismo nos abre os olhos com relação à nossa natureza espiritual, a natureza que nós somos, e em face disso, a posição da matéria no nosso processo evolutivo, ele nos convida a olhar o nosso mundo material sobre um outro ponto de vista. Então, o título desse texto, no meu entendimento, é fantástico, que Kardec deu, O Ponto de Vista. Então, ele fala que o ponto de vista sobre o qual nós encaramos a vida espiritual muda completamente
a maneira como encaramos a vida terrena. Então a vida terrena passa a ser uma simples passagem, uma breve estada naquilo que ele chama de um país ingrato, porque muitas vezes nós estamos passando aqui por dificuldades. Mas o Espiritismo também vai explicar para a gente a natureza dessas dificuldades, a natureza desse sofrimento. Então nós vamos até o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e lá Kardec comenta, ou traz textos que comentam a afirmativa de Jesus quando no Sermão do Monte afirmou: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque irão rir. Bom, imaginar que o sofrimento é algo bom parece no mínimo inusitado. Mas, compreendendo a anterioridade da nossa vida e a posteridade, a continuidade da existência do espírito, nós vamos entender que mesmo o sofrimento, mesmo a dor, ela tem um papel providencial no nosso processo evolutivo. E nós só iremos conseguir compreendê-la adequadamente se nós entendermos a nossa natureza espiritual. Entendemos que estamos aqui estagiando nesse plano material. E o nosso objetivo aqui não é angariar os bens materiais, mas desenvolver os aspectos espirituais. Quais sejam a paciência, a resignação, o perdão, ou seja, todas as virtudes inerentes ao ser. Então, o que importa aqui não é o ter, no sentido material, é o ser. E esse ter, ele tem que ser um instrumento do meu processo evolutivo. Do contrário, eu só estou aumentando a minha cota de dor e sofrimento nessa passagem terrena, que é uma breve estada, como o próprio Emmanuel, como Kardec nos diz. Passa muito rápido, né? E mais à frente um pouco, então, falando do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, né, então são 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo 11, Kardec comenta o texto amar ao próximo como a si mesmo. Né? E nesse capítulo tem o item A Lei de Amor. Esse título, né, esse item, A Lei de Amor, é um texto de um espírito, né? E ele fala que o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Então, se a gente quiser resumir a doutrina de Jesus numa palavra, amor. Né? Então, amor resume essa ideia, né? O que Jesus quis nos trazer e quis nos convidar a desenvolver com mais urgência nessa nossa estada evolutiva aqui na Terra. Então ele fala que a lei de amor resume a doutrina de Jesus inteira, por ser o sentimento de excelência, por excelência. E o sentimento são os instintos elevados à altura do progresso feito. Ou seja, nós desenvolvemos o sentimento de amor. Então ninguém nasce pleno, preenchido por esse sentimento de amor. É algo que nós desenvolvemos com auxílio, inclusive, da razão. Então tem pessoas que falam, eu sinto ou eu não sinto. Não, eu posso desenvolver isso. Eu tenho emoções, mas de acordo com a condução mental que eu tenho das relações que eu crio e das coisas que eu penso, o desenvolvimento dessas relações, da minha psique, isso me permite estagiar em níveis mais amplos e mais puros de amor, que naturalmente me trazem mais bem-estar. Então, quanto mais evoluído o espírito, quanto mais ele pratica o bem, e quanto menos ele pratica o mal, né, nessa dicotomia que está lá no Livro dos Espíritos, quando fala da perfeição moral, quanto mais nós estamos aproximados da lei de Deus, quanto mais nós amamos verdadeiramente, nós evoluímos. E quanto mais evoluímos, nós também mais amamos. Né? E isso nos traz um prazer. Como diz Jesus, uma felicidade que as traças não corroem, e que a ferrugem também não corrói, porque ela está lá dentro. Independente do local onde nós estivermos, do ambiente no qual estivermos, essa paz, essa plenitude, ela não nos abandona. Porque ela foi construída como a casa, que é construída sobre a rocha
e não só como a casa que é construída sobre a areia. Né? Fazendo uma analogia da fala de Jesus também. Aquela em que a tempestade e o vento abalam, como o vento sul que está hoje, né, bem forte, abala, e a gente então cai no mundo de desilusões. Né? Então fala Jesus, aquele que tem, mais ainda se dará. E aquele que não tem, ainda aquilo que acha que tem, porque não tem, que é o material, se perderá. Então eu já estou adiantando alguns pontos aqui, porque a gente vai pensando e as coisas vão vindo na cabeça, né? Mas esse entendimento da anterioridade da nossa condição espiritual e da posterioridade nos faz compreender, muitas vezes, as situações e as condições pelas quais passamos nessa existência material. Que, mais uma vez, é um meio, é um instrumento, é um material didático que Deus utiliza para alavancar o nosso processo evolutivo. Né? Então, vocês imaginam aquela criança que vai para a escola e leva a sua lancheira, e na lancheira está o lanche. Mas ela fica mais vislumbrada com a lancheira do que com o lanche, porque, de fato, o mais importante ali é o lanche, que vai alimentar o seu corpo. Né? Então, muitas vezes, nós somos esse estudante que está mais preocupado com a lancheira do que com o lanche, mais com os bens materiais do que com o alimento espiritual. Por isso que Jesus fala também, eu sou o pão da vida. Ele se compara a um pão, ele se compara a um alimento. Porque a mensagem que ele traz é a mensagem que realmente fará diferença na nossa condição espiritual. É preciso nascer de novo. Nascer de novo está no item do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o que Jesus nos falou, aliás, é o que Jesus falou para Nicodemos, que era um fariseu, um conhecedor das leis, era um homem entendido. Então, certo dia, Nicodemos, à noite, porque tinha vergonha, naturalmente, à noite ele vai buscar Jesus e ele fala, né? Jesus, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. E aí Jesus fala, em verdade te digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aqui está um dos pilares da doutrina espírita, que é a reencarnação. Ou seja, a necessidade de renascer para que nós podemos nos aprimorar. Aquilo que a gente não fez numa encarnação passada, a gente faz agora. E aquilo que nós não fizemos agora, faremos depois. Né? Então esse processo da reencarnação, ele é de suma importância para a compreensão de diversos aspectos da nossa vida material, dos nossos relacionamentos, das pessoas com as quais nós nos encontramos, das dificuldades pelas quais nós passamos nos relacionamentos, na vida material, na vida profissional, em diversas áreas. Porque, de fato, essas dificuldades, elas nada mais são do que instrumentos para o nosso processo evolutivo. Mas é difícil. Nós sabemos que a compreensão disso não é fácil. Ninguém deliberadamente vai sair por aí agradecendo porque sofre. Mas está lá no capítulo 13 do Evangelho. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor, o sofrimento na terra, para a glória no céu. Então o Marco está dizendo que a gente tem que sair por aí feliz porque sofre e se acomodar com o sofrimento? Não. Não é isso. Não é se acomodar com o sofrimento, mas é entender as causas do sofrimento e o processo direcionador que o sofrimento exerce na nossa vida, para que nós possamos evoluir. Ora, se eu começo a sentir uma dor na perna, eu vou buscar entender o que essa dor na perna está querendo me dizer, o que eu tenho feito, se é o exercício que eu faço errado, ou se eu estou muito tempo sem fazer alongamento, se eu sinto uma dor no estômago, algo está me indicando que eu preciso mudar alguma coisa, é um sintoma.
Então a dor e o sofrimento são sintomas, são alavancas, são impulsionadores desse processo, de nos alertarem para coisas que nós muitas vezes não nos demos conta no dia a dia. Né? Tem uma frase do André Luiz que ele fala que muitas vezes algumas dores elas vêm para nos evitar dores maiores, sofrimentos maiores lá na frente. Né? Então vocês já devem ter ouvido falar de alguém que de repente foi no médico porque estava com uma dor de cabeça, ou estava com uma dor de ouvido, ou estava com uma dor na mão, e aí o médico na investigação percebeu que havia outra questão mais séria, e graças àquela pequena dor, aquela questão mais séria pode ser atendida, pode ser equacionada e até, quem sabe, resolvida. Né? Então é importante que nós compreendamos o motivo do sofrimento e da dor na nossa vida. E a compreensão do processo reencarnatório nos ajuda nisso. Né? Entender que muitas vezes nós nos desviamos do caminho espiritual. Então, basicamente, é isso. A nossa meta é a evolução espiritual. Essa é a nossa meta. Nós somos espíritos encarnados nesse momento buscando o processo evolutivo. Então, quando nós nos afastamos da lei de Deus, quando nós procuramos ficar mais focados na matéria, na lancheira, a dor e o sofrimento aparecem para nos trazer de volta para o rumo certo. Né? Por isso que o texto do Evangelho fala para a gente agradecer a Deus a dor, justamente por isso, porque ela nos ajuda nesse sentido. Né? Mas não requisita de nós um processo de imobilidade, não é isso, pelo contrário. O nosso processo espiritual ele é extremamente ativo, ele é extremamente protagonista. Deus nos dá essa oportunidade, tanto que Deus nos dá o livre-arbítrio. Ou seja, Ele coloca nas nossas mãos as rédeas do nosso processo evolutivo. É claro que Ele cria as suas leis, então nós estamos dentro das suas leis. Mas nós conduzimos o nosso processo evolutivo. Ele nos dá essa liberdade. Né? Então, alguns de nós aproveitam mais as oportunidades e outros de nós aproveitam menos. Alguns de nós cessam mais rapidamente determinados sofrimentos e dores e outros prolongam indefinidamente esse sofrimento e essa dor. Muitas vezes por rebeldia, por orgulho, por egoísmo, por vaidade, por não se dobrar, entre aspas, à vontade do Todo-Poderoso, que é justiça, mas é amor. Então, capítulo 25 do Evangelho, pedi e obtereis. Qual dentre vós que um filho, pedindo um pão, lhe dará uma pedra? Ou pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, vós todos, homens, sendo maus como sois ainda, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quem dirá o vosso Pai vos dará boas coisas àqueles que lhes pedirem? Então Deus é a bondade suprema. Está sempre querendo o nosso bem, sempre. Mas nos dá a liberdade de escolha, as quais atrelamos às consequências. Então, boas escolhas geram boas consequências. Más escolhas, más consequências, que em última análise também buscam nos trazer para o caminho reto, que é o caminho do bem, que é o caminho da felicidade e da plenitude. Então, qual é o objetivo da encarnação? Os Espíritos falam na questão 132. Tem dois objetivos. Deus nos impõe a encarnação para chegarmos à perfeição. Então, nós vamos evoluir e, querendo ou não, nós seremos um dia perfeitos. O que significa ser perfeito? Significa não errar mais. Não cometer mais erros, só acertos, segundo as leis de Deus. Então, esse é um ponto. O outro ponto é nos colocar em condição de cumprir a nossa parte na obra da criação. Então, além de Deus nos dar a oportunidade de evoluir pelos nossos próprios passos, Ele também compartilha conosco a responsabilidade da obra da criação. De forma que nós temos responsabilidades na vida, com filhos, com amigos, com trabalho, até com as condições materiais as quais nós recebemos e que não são nossas,
Nós somos depositários e não proprietários dos bens terrenos, né? Então Deus compartilha conosco a responsabilidade da construção do seu reino. E cabe a nós, então, fazendo bem, ajudar nessa construção, né? Ele fala que, dessa maneira, nós concorrendo para o bem geral, ou seja, fazendo bem, procurando praticar o bem, ajudar o próximo, nós também, em contrapartida, estamos evoluindo. Estamos evoluindo, né? Agora que eu vi que já são 8h27 aqui, eu vou me empolgando, né? Então, nesse capítulo 2, na parte 2, capítulo 4 do Livro dos Espíritos, tem ali vários itens explicando sobre o processo reencarnatório, que eu não vou entrar em detalhes aqui, basta dar uma olhada lá e ler. Mas basicamente é isso, né? A reencarnação, quando nós não conseguimos evoluir, ou melhor, em cada encarnação nós vamos evoluindo um pouco mais, né? Então o Marco vai sair dessa encarnação talvez um pouquinho mais evoluído em alguns aspectos, e também ainda amarrado em outros aspectos, para que numa próxima encarnação ele continue esse processo evolutivo, né, onde ele parou, e também desfaça esses nós que eventualmente ele fez em função do seu apego, basicamente, aos bens materiais. Tá? Como eu falei no início, né, que o Espiritismo é uma ciência de desdobramentos filosóficos e consequências morais, existem pesquisas, existem estudos na área da ciência que buscam compreender o processo reencarnatório e até validar cientificamente esse processo reencarnatório. Então eu só vou citar um livro aqui, que nem é um livro espírita, nós temos obras espíritas também, inclusive do seu Hernani Guimarães, uma obra espírita que eu acho que é Reencarnação no Brasil, se eu não me engano. Mas tem um livro que ficou mundialmente conhecido, que é o livro de Ian Stevenson, que é um americano, e ele pesquisa diversos casos sugestivos de reencarnação, ou seja, de crianças que lembravam das suas existências anteriores, né? Ainda jovens, elas começavam a descrever situações que a família e os pais desconheciam totalmente. Então, imagina uma criança de 3, 4 anos começar a descrever: na minha casa tem isso, tem aquilo, tem um rio, eu sou casado com tal pessoa, eu morri assim. Então, descreve diversos fatos, ou melhor, diversos aspectos de uma suposta existência. E esse pesquisador, ele ia atrás desses casos e ele ia atrás dessa descrição das crianças. Então, ele catalogou diversas, centenas e centenas, e até milhares, se eu não me engano, de casos, né, de supostas reencarnações. Inclusive, algumas até materialmente que eu digo, as crianças muitas vezes tinham sinais, por exemplo, tinham algum sinal de nascença, em que ele verificava que aquela pessoa suposta que havia desencarnado naquela história que a criança havia contado, realmente havia desencarnado com, por exemplo, um tiro ou uma facada naquele local onde havia aquele sinal de nascença. Então, Ian Stevenson recolhe dessas centenas de casos, 20 casos, que seriam os mais contundentes, e ele relata nesse livro casos sugestivos de reencarnação, né? Então, é a ciência também procurando entender esse aspecto da reencarnação. Bom, onde que a gente vai chegar com tudo isso, né? Vamos lembrar aqui, todo o objetivo desse processo reencarnatório evolutivo nosso é a perfeição, é a evolução espiritual. É nós olharmos para dentro de nós, avaliarmos, colocarmos na balança os aspectos que nós já desenvolvemos e aqueles que ainda não desenvolvemos. Vamos imaginar um estudante que se matricula num curso superior. Então ele vai ter uma ementa, né, das disciplinas e conteúdos que ele vai cursar naquele semestre. Nós, quando encarnamos, é a mesma coisa. Só que o que faz diferença aqui são os conhecimentos, mas, sobretudo, os aspectos morais do nosso processo evolutivo, né? Então, por essa razão, que lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é muito famosa, quem é espírita, quase toda palestra, essa questão é citada,
Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz para resistirmos ao arrastamento do mal e evoluirmos, né? De se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. Qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nessa vida? Então os Espíritos falam, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então eu gostaria que, para além do entendimento da reencarnação, que é importantíssimo para os adeptos e os simpatizantes do Espiritismo, para compreender a dinâmica do pensamento espírita, é importantíssimo, né? Mas, para além disso, é interessante que nesse momento também, em que nós estamos mais reclusos, por exemplo, eu moro sozinho, então eu tenho me aguentado aqui durante mais de um mês, né? Eu comigo mesmo, quase 2 meses já, convivendo comigo, e naturalmente nós somos convidados a olhar para nós mesmos, olhar para as nossas questões íntimas, os nossos aspectos, que alguns que nos incomodam, outros que já nos fazem mais felizes, algumas questões que eu já dou conta e já consigo resolver, então aquilo me deixa mais feliz, mas outros que eu ainda patino, que eu ainda falho. Então talvez esse nascer de novo também seja um convite para que nesse momento nós possamos nascer dentro de nós. Nós possamos rever as nossas convicções, pensar sobre a nossa vida, de que maneira nós vimos aproveitando as nossas oportunidades até esse momento. E darmos uma chance para nós mesmos. Acreditarmos no nosso potencial. Vós sois deuses. Acreditarmos que nós podemos fazer muito mais do que nós fazemos. Basta acreditar e a vontade firme, né? Então que esse momento potencialize esse nascer de novo, que ele nos convide a ir além e que nós possamos então fazermos o máximo que nós pudermos, nos conhecendo, nos aprimorando, nos melhorando, mas sem esquecermos daqueles que também estão ao nosso redor. O lema do Espiritismo, se a gente perguntar em qualquer lugar, as pessoas vão dizer, aqueles que são espíritas, né? Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade, fora da prática do bem não há salvação. O caminho para a nossa salvação, no sentido de aprimoramento, de melhoramento, de elevação espiritual, é a prática do bem. É o amor ao próximo. E nesse momento, em termos sociais, nós somos convidados a praticar esse amor ao próximo. Então, abramos o nosso coração. Não deixemos tocar pelo sofrimento dos nossos irmãos, que estão muitas vezes ao nosso lado. São os nossos vizinhos, são os nossos colegas. Ou não. São as pessoas que estão passando e que muitas vezes precisam desse apoio. Então, é momento de buscarmos meios de auxiliar. É buscarmos meios de sair da gente. Muitos de nós talvez estejamos num momento de uma vida razoavelmente tranquila, mas muitos não estão. E esses que não estão, muitas vezes, têm até vergonha de pedir porque nunca pediram, nunca passaram por uma situação dessa. Então, cabe a nós também efetivar um daqueles ensinamentos que está lá no Evangelho e que o Espiritismo aclara das palavras do Cristo quando Kardec nos convida, ide ao encontro do infortúnio. Ide ao encontro, sobretudo, das misérias ocultas, que são as mais dolorosas. Então há muitas misérias, muitos sofrimentos ocultos que estão ao nosso redor. E só a verdadeira caridade saberá reconhecê-los, saberá descobri-los. Esse é um texto de Kardec, tá? Não é de nenhum espírito. É muito interessante. É aquele texto que ele narra aquela ida daquela mulher até a casa de pessoas pobres e tal, né? Então que nós possamos sair de dentro de nós como pessoas novas e buscar auxiliar da melhor forma que nós pudermos nesse momento. Eu tinha preparado 3 músicas para tocar e eu não toquei nenhuma delas. Que bom! Então eu poupei os ouvidos de vocês
de me ouvirem cantar, mas uma pelo menos eu vou cantar, tá? Para a gente encerrar esse momento. E eu vou escolher aqui essa aqui mesmo. Atitude Cristã. Atitude Cristã do Maurício Keller, né? Que eu acho que é o que talvez a gente precise, nesse momento, desenvolver. E aqui eu queria fazer um ponto, porque independente de religião, independente de credo, né? Buscando fazer o bem, porque isso está na natureza humana, né? Todos nós gostamos de receber o bem também, e nos dá prazer espiritual confortar alguém que naquele momento precisou da nossa ajuda, né? Então eu queria agradecer a vocês pela atenção, pelo carinho e também pela oportunidade que a associação me deu de poder estar conversando com vocês aqui. Desculpa um pouquinho estender aí. E essa música então vai ficar como nossa prece de encerramento, tá? Muito obrigado a todos e uma ótima noite. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Estrada espinhosa você percorreu, às vezes com pedras você respondeu. Acalma esse pranto, a culpa que dói, levanta o semblante e se reconstrói. Ama, trabalha, espera, se ergue no bem, que se doa, mais uma vez, vamos lá. Ama, trabalha, espera, perdoa, a boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Querido, desdobre os joelhos, amigo, refaça a jornada. Querido, desdobre os joelhos, amigo, desfaça a jornada, ou melhor, refaça. Persiga em si mesmo a força do amor, descubra a cegueira, a causa da dor, exale da alma, do fundo do frasco, perfumes do campo, da flor de damasco. Ama, trabalha, espera, perdoa, a boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Ama, trabalha, espera, perdoa, a boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Que assim seja. Uma ótima noite a todos, muito obrigado. E quem sabe até uma próxima. Fiquem com Deus. Agora que eu vi aqui os comentários, não estava rolando aqui no meu... nos meus comentários. Agora que eu estou vendo aqui. Desculpa não responder antes, tá? Muito obrigado a todos que acompanharam aí. Alegria imensa, gratidão. Fiquem com Deus.